Queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por esta manhã. Coloque-se de pé, nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. E nesta manhã, pela graça e misericórdia de Deus, eu quero ministrar sobre o tema um batismo de amor. Um batismo de amor. Diga para o seu irmão: Deus está derramando amor no teu coração. Um batismo de amor. Eu estava ali assentado e o Espírito Santo disse ao meu coração: diga para a minha igreja que esta é uma manhã, que a nuvem do amor de Deus está neste lugar. Eu não sei como está o teu coração aqui nesta manhã. Eu não sei se você entrou aqui com ódio de alguém, entrou aqui com vontade de matar alguém, sei lá, da tua família. Você está com ódio, mas você entrou com ódio aqui, você vai sair banhado pelo amor e pelo perdão da graça e da misericórdia de Deus. Porque há um batismo neste lugar, e esse batismo é o batismo do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O batismo aqui nesta manhã é um batismo da nuvem da glória do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que toca, esse Espírito que liberta, esse Espírito que transforma. E Ele está aqui nesta manhã para nos dizer: receba do amor, da graça e do perdão de Jesus aqui nesta manhã. Um batismo de amor. Abre a sua Bíblia, o primeiro texto em Mateus capítulo 24, versículo 12 e versículo 13. Mateus capítulo 24, versículo 12, versículo 13, é um texto bem conhecido, e aqui Jesus está falando sobre os sinais da sua volta. E um dos sinais, que eu acredito que é um dos principais, Jesus vai dizer aqui, em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Todos acharam? Diga amém. Amém. Diz o texto: devido ao aumento da maldade, ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Guarde isto: o amor de muitos, mas muitos não são todos. Há um povo ainda que ama, há um povo que glorifica, há um povo que anda com Jesus, há um povo que ama a palavra de Deus, e nós somos este povo, o povo que é batizado no amor de Deus. Aí ele continua dizendo, versículo 13: mas aquele que perseverar, que insistir até o fim, será salvo. Agora abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 1 ao 3 e depois o versículo 13. 1 Coríntios capítulo 13, e aqui é um texto bem conhecido, e esse texto aqui é um tapa na nossa cara, é um tapa santo da palavra de Deus. Olha o que vai dizer, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Pode ser usado, pode falar em mistério, pode falar até na língua que nem um anjo entende, mas se não tiver amor, o texto está dizendo, nós não somos nada. Aí continua no versículo 3, aí começa a estreitar mais ainda, ele diz: ainda que eu dê tudo aos pobres, bata no peito e diga o seguinte: não, eu estou doando tudo aos pobres, que eu possua, eu entregue meu corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Aí olha o que diz o versículo 13, assim, permaneça agora esses três: a fé é importante, glória a Deus por isso. A esperança, e nós temos esta viva esperança, porque a nossa esperança
não está na sociedade, a nossa esperança não está neste mundo, nesse sistema corrompido, a nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança é uma viva e rica esperança que se chama Jesus de Nazaré. Essa é a nossa viva e rica esperança. Aí ele diz, e o amor, mas o maior de todos é o amor. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Tu estás neste lugar, ó Espírito de Deus. Há uma nuvem de glória do teu amor aqui neste lugar. Pai, eu não sei como se encontra cada coração. Eu não sei se entraram pessoas aqui que precisam se decidir de perdoar alguém. Senhor, que o teu amor nos venha banhar nesta manhã, Senhor. Senhor, batiza-nos no teu amor, Senhor. Nós sabemos, Pai, que os dons são importantes. Senhor, que os mistérios de Deus são coisas extraordinárias. Pai, como nós queremos os dons, nós queremos os teus mistérios, nós queremos mais da tua glória e do teu poder. Mas, Senhor, nos ajude a sermos uma igreja, a sermos esta comunidade, para este mundo, uma igreja que manifeste do teu amor, uma igreja que abrace o necessitado, uma igreja que vem estender a mão para aquele que ninguém estende a mão. Senhor, nos ajude, que o mundo possa olhar para nós e dizer, ali tem uma igreja que é banhada pelo amor de Deus. Ali tem um povo que manifesta o amor e a graça de Deus. Que o mundo e a sociedade possam olhar para nós e possa dizer, em alto e bom som, para todo mundo ouvir, ali tem uma igreja que é parecida com Jesus de Nazaré. Nos ajude, e eu te peço, Senhor, continue falando conosco. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. Continue falando. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Pode se assentar. Um batismo de amor. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos na Bíblia algumas formas de batismos. Quando olhamos para a Bíblia nos fala pelo menos de 3 batismos. O primeiro batismo é um mandamento da parte de Deus, é um mandamento de Jesus, que é o batismo nas águas. Em Mateus capítulo 3, Jesus vai nos dar o exemplo. A Bíblia diz que João está batizando, e Jesus entra na fila, porque crente não fura a fila. Jesus dá o exemplo para nós. Jesus entra na fila e Jesus chega até João e ele é batizado por João. E a Bíblia diz que nesse batismo o Espírito de Deus desce como em forma de pomba, pousa sobre a cabeça de Jesus, e uma voz em alto e bom som do céu diz o seguinte: aqui está o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então a primeira forma de batismo é o batismo nas águas, que é o batismo de remissão de pecados, é o batismo do sinal do arrependimento, é o batismo que é onde nós somos batizados para confessar diante da igreja, diante da sociedade, diante deste mundo, que nós temos um único e suficiente Salvador, que é Jesus de Nazaré. Então, se você não se batizou ainda, fique convite aqui nesta manhã. Se você tem Jesus de Nazaré, se Jesus é o teu único suficiente Salvador, e você ainda não se decidiu se batizar, se batize. Porque o batismo, assim como a Santa Ceia, é um mandamento bíblico. Então a primeira forma de batismo é o batismo nas águas. Mas nós temos uma outra forma de batismo, que nós chamamos do batismo no Espírito Santo. E a minha oração aqui nesta manhã é que o Espírito Santo desça sobre nós também e venha inundar esta igreja com a tua glória e com o seu poder e com a sua unção. Eu creio que nesses últimos dias, Deus vai derramar um avivamento genuíno e verdadeiro, um avivamento que vem através do arrependimento, que vem através da palavra de Deus. Eu creio que nós teremos sonhos, visões, experimentaremos dos mistérios de Deus. Eu creio que Deus tem mais, porque o Espírito de Deus
é aquele que é uma fonte inesgotável. O Espírito de Deus é aquele que quando nós buscamos, nos derramamos, nos entregamos, Ele derrama do teu Espírito, manifesta a tua glória, e nós experimentamos do poder da glória e da unção do Espírito Santo. Esse batismo do Espírito Santo nós vemos na Bíblia Sagrada, e os tradicionais, os reformados, vão dizer que este batismo é chamado da plenitude do Espírito Santo. Para os reformados, os tradicionais, e nós respeitamos muito isso, esse batismo se dá após o batismo nas águas, que o Espírito Santo vem se apossar, vem morar dentro do homem e da mulher. Mas nós pentecostais, nós acreditamos no batismo do Espírito Santo, aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, que a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, estavam com medo da perseguição, estavam com medo do que seria o amanhã, estavam com medo do que eles iriam enfrentar, e a Bíblia diz que se cumpre a promessa de Jesus, que Jesus vai dizer lá em Atos capítulo 1, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito. E a Bíblia diz que eles estão reunidos com medo da perseguição, e de repente vem como um vento de um sopro, um vento impetuante, e a Bíblia diz que enche todo aquele lugar, e eles começam a falar em línguas como de fogo, e a Bíblia vai dizer que quem está do lado de fora começa a ouvir a palavra de Deus, o mistério de Deus que está acontecendo lá dentro, cada um em seu idioma. E a Bíblia vai dizer, como resultado daquela manifestação do Espírito de Deus, mais de 3.000 almas são convertidas, e o Evangelho começa a ser propagado, o Evangelho começa a avançar, e chega até nós aqui, que estamos aqui nesta manhã, e glória a Deus por isso, glória a Deus pela experiência que eles tiveram com o Espírito Santo. E a minha oração aqui nesta manhã é essa, que o Espírito Santo desça como fogo, desça como dinamite sobre nós, e nós venhamos experimentar da glória, do poder e desse Espírito Santo que é fiel e verdadeiro na nossa vida e na nossa história. E para os pentecostais, esse batismo ele é evidenciado pelos dons espirituais, e algumas linhas teológicas, alguns estudiosos da linha pentecostal acreditam também que este batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, uma das evidências é o falar em língua. Mas a verdade é que a primeira forma de batismo é o batismo nas águas, a segunda é o batismo do Espírito Santo. E nós temos a terceira forma, que é o batismo com fogo. E ele se dá lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. João diz o seguinte: eu estou batizando para arrependimento de pecados, mas virá um, que ele é extraordinário, que ele é sobrenatural, que não tem igual, chamado Jesus, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, mas vai batizar também com fogo, e glória a Deus por isso. E esse batismo com fogo é o batismo da purificação, é o batismo da santidade, é do batismo do juízo de Deus. Tanto é que o texto continua dizendo que ele vai separar, ele vai vir com a pá, ele vai vir com a sua justiça, e vai separar aqueles que servem e aqueles que não servem. Jesus vai vir com juízo, Jesus vai vir com a sua glória, Jesus virá com o seu cetro de justiça, e vai separar os bodes das ovelhas, e glória a Deus por isso, glória a Deus pelo batismo nas águas, glória a Deus pelo batismo do Espírito Santo, mas glória a Deus também pelo batismo com fogo, porque o batismo com fogo traz juízo, traz justiça. E guarde isso: de Deus ninguém zomba, Deus não se deixa escarnecer. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas também é santidade. Deus é amor, mas também é juízo. Glória a Deus por isso. Eu não sei a aflição que você está passando, eu não sei a luta que você está passando, eu não sei se você está sendo perseguido, ridicularizado, lá no teu trabalho, lá no meio da tua família, lá onde você convive, eu não sei, mas guarde isso no teu coração. Deus, Ele é fogo e fogo consumidor. Deus é a nossa justiça, Deus é o nosso juiz, e nada passa despercebido diante dos olhos do nosso Deus.
Glória a Deus por isso, porque o nosso Deus é esse Deus de justiça e de juízo. Todo crente em Jesus deve obedecer o mandamento do batismo nas águas e buscar o batismo do Espírito Santo e buscar essa experiência. Essa é a minha oração aqui nesta manhã. Que nós venhamos, se você não é batizado ainda, tome essa decisão, se batize. Ah, pastor, ainda eu não me decidi. Saia de cima do muro, se decida em tomar este ato, obedecer este mandamento de Jesus de se batizar. E se você ainda também não teve essa experiência com o Espírito Santo de Deus, continue buscando, continue jejuando, continue orando, continue clamando, porque eu creio que uma hora o Espírito de Deus vai soprar aí na tua vida e na tua história. Você crê que nós teremos experiências com Deus? Você crê que aqui dentro desta igreja Deus vai continuar salvando, libertando? Você crê que é tempos de milagres, de dons e de maravilhas? Eu creio que Deus pode curar um paralítico aqui nesta igreja. Eu creio que é um tempo que nós veremos sinais, maravilhas e prodígios da parte de Deus do céu. Eu creio nisso. Então continue buscando do Espírito, porque enquanto nós buscamos do Espírito Santo, Ele vai se derramando, Ele vai nos batizando, Ele vai nos limpando, Ele vai se derramando, Ele vai nos purificando, Ele vai manifestando a sua glória e o teu poder. E quanto mais a gente busca do Espírito Santo, mais a gente ama a palavra de Deus, mais a gente tem sede de Deus, mais a gente tem fome de Deus. E a minha oração aqui nesta manhã é essa: que nós possamos experimentar essa plenitude do Espírito Santo, essa manifestação do Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo. Eu não sei a linha teológica, mas o que importa é que eu quero mais do Espírito de Deus. O que importa é que eu quero mais da glória de Deus. O que importa é que eu quero mais desta unção de Deus. Eu falo para Deus: ah, Deus, eu quero mais dos teus mistérios. Orianda labastuque radá, eu quero mais da tua glória. Ah, Deus, não permita, Senhor, passar nesta vida e ser mais um religioso. Eu não quero ser um religioso, eu não quero fazer parte de uma religião. Eu quero experimentar do Espírito da verdade, do Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da condenação, do Espírito que sopra, e Ele está soprando aqui nesta manhã. E aonde Ele sopra, Ele liberta. Aonde Ele sopra, Ele transforma. Aonde Ele sopra, Ele renova. E a glória dEle é manifesta aqui nesta manhã. Glória a Deus por isso. Que possamos ser uma igreja que batiza nas águas, uma igreja que busca o batismo com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Possamos ser uma igreja que crê no batismo com fogo, no juízo de Deus. Mas a minha oração é que nós possamos ser uma igreja aonde a marca desta igreja seja o amor de Deus. E aí eu queria, depois desta introdução sobre os batismos bíblicos, eu queria falar sobre o batismo de amor. Que nós possamos ser esta igreja conhecida como uma igreja que manifesta o amor de Deus, uma igreja que ame o próximo. E eu sei que não é fácil, meu irmão, minha irmã, não é fácil amar. Por isso que quando eu falo do batismo de amor, é só Deus para nos batizar, porque nós somos pecadores, somos falhos. E eu vou abrir um confessionário aqui. Nós pastoreamos adolescentes, e adolescentes são bênção de Deus. Mas tem uns adolescentes que têm cara de ovelha, mas têm algumas atitudes de bodes. E tem adolescentes que têm cara de bode, mas têm atitude de ovelha. É muito louco isso. E dá trabalho, e a minha vontade às vezes é de bater.
em alguns adolescentes. Esses dias nós fomos fazer um aconselhamento, e eu acho que eu estava tão azedo, que eu olhei assim para o adolescente e disse o seguinte: a minha vontade é te bater. E o pai disse: glória a Deus, bate mesmo, pastor. Mas eu olhei e falei: mas como um coração pastoral? E aí a graça de Deus, aleluia, eu sinto Deus aqui nesta manhã. A graça e o amor de Deus, Ele nos constrange. Esta graça e o amor de Deus nos coloca no nosso devido lugar. Porque quem é banhado pelo amor de Deus, às vezes tem a natureza pecaminosa, latejando lá no fundo. E a nossa vontade às vezes é falar, é ir para cima, é discutir, é tirar satisfação. Mas quem é banhado pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus, na hora da vontade tem o Espírito Santo de Deus lá dentro. E uma das características do fruto do Espírito de Gálatas 5 é o amor. Além da mansidão, do domínio próprio, é o amor. Então quem é banhado pela graça, pelo amor, quem é batizado no amor de Deus, tem vontade sim de bater, de falar, mas quando nós somos banhados, nós somos batizados no amor de Deus, a nossa vontade, que é vontade às vezes de bater, de falar, de ir para cima, não é a que prevalece, mas é a vontade do amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Então nesta manhã, Deus está dizendo para nós somos esta igreja que ama, mas Deus quer mais de nós. Deus quer um amor além. Deus quer mais deste amor. Ah, pastor, é que o senhor não sabe, pastor, como está a minha casa, está em pé de guerra. Eu não sei, mas volte para a tua casa e abraça quem quer que seja abraçado. Volte para a tua casa e abrace aquele que você deve abraçar. Volte para a tua casa nesta manhã, e se você precisa perdoar, perdoe, porque o amor cura, o amor liberta, o amor restaura, e o amor de Deus é extraordinário. Interessante que Jesus vai dizer dos 10 mandamentos. Lembra os 10 mandamentos de Moisés? Deus resume estes mandamentos em 2. Jesus diz o seguinte: ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todos. Mas ame o teu próximo como a ti mesmo. Os 2 textos que lemos falam sobre o amor de Deus, fala sobre o amor. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala que um dos sinais da sua vinda, da sua volta, é o esfriamento do amor. E nós estamos vivendo esses dias. E o interessante é que Jesus vai falar sobre vários sinais. Jesus fala sobre guerra, fome, pestes, falsos profetas, falsos cristos. Mas eu acredito que nesse sermão de Mateus capítulo 24, que você também encontra em Marcos capítulo 13, em Lucas 21, são textos paralelos, que falam dos mesmos sinais. Eu acredito que o maior dos sinais da volta de Jesus é a falta de amor. E nós estamos vivendo isso nesses dias, nessa sociedade. A gente anda na rua, é uma coisa de louco. Não tem mais respeito, não tem mais amor pelo próximo. A gente olha e vê cada bizarrice, cada coisa que a gente nunca imaginaria que um dia viveríamos. Há 10 anos atrás a gente nunca, talvez ou nunca imaginaríamos que nós iríamos viver esses dias em que nós estamos vivendo. E estamos vivendo dia em que as pessoas, cada um se preocupa com si mesmo. Que se lasque o outro, pastor. Eu penso no eu, em mim mesmo, somente em mim. Nós estamos vivendo esse dia em que em muitos lugares da nossa sociedade, em de muitas igrejas, não há mais amor pelo próximo, não há mais compaixão, não há mais o sentimento de amor, de estender a mão,
de abraçar, seja quem for. E a minha oração aqui nesta manhã é que Deus derrame este batismo de amor e que nós possamos ser diferentes, porque o texto vai dizer que nos últimos dias, por esfriar o amor, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A iniquidade é tudo que é contra a justiça de Deus. A iniquidade é aquele pecado da mente cauterizada. A iniquidade é a maldade, aquele ser humano que não quer mais saber da palavra de Deus, que não quer saber de Deus, que tem ódio no coração, que tem raiva no coração. E Jesus vai dizer, por aumentar a iniquidade, por aumentar a indiferença, por aumentar a maldade, o amor de muitos esfriaria. Mas como eu disse aqui nesta manhã na introdução, o amor de muitos, mas muitos não são todos, e nós somos os diferentes. Nós somos este povo que ama, nós somos este povo que abraça, nós somos este povo que é banhado pelo amor de Deus, nós somos este povo que aonde a sociedade diz, cada um viva por si, nós dizemos não. Nós somos a comunidade da comunhão, nós somos a comunidade do relacionamento, nós somos a comunidade aonde tem a guerra, nós levamos a paz. Nós somos esta igreja e esta comunidade aonde tem o ódio, nós levamos o amor de Deus. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que apesar do mundo estar aí, cada um brigando, cada um querendo poder, cada um querendo viver a vida por si só, por si mesmo, cada um pensando em si, eu creio que Deus está nos levantando nestes últimos dias para nós manifestarmos o amor de Jesus de Nazaré. E em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai dizer sobre o dom mais precioso. E ele diz que o dom mais precioso, o dom que valida, o dom que carimba um cristão verdadeiro, o dom que manifesta um discípulo e uma discípula de Jesus, não é o falar em línguas. É muito bom falar em línguas, eu gosto do mistério. Não é o dom da revelação, eu gosto da revelação. Tem alguém que gosta de um mistério? Eu gosto quando Deus usa alguém para falar comigo, eu creio. E no mistério, a gente tem um profeta de Deus aqui na casa chamado Pastor Rogério. E eu creio que Deus usa homens e mulheres em profecia. Eu creio nesse mistério. O dom mais precioso não é pregar bem, falar bem, conhecer a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Não é o dom do conhecimento, mas ele vai dizer que o dom mais precioso, o dom que alguém olha e diz o seguinte, lá vai um discípulo de Jesus de Nazaré. Está alguém ali que manifesta a graça e o amor de Deus, porque o dom mais precioso é o amor. O batismo de amor traz algumas verdades e algumas realidades bíblicas para nós. Quando nós somos batizados, no batismo de amor, quando Deus nos batiza desse batismo de amor, quando Deus nos batiza deste amor que é um amor extraordinário, que é um amor sobrenatural, quando Deus nos batiza, esse batismo de amor nos traz algumas verdades e realidades bíblicas que eu queria compartilhar com vocês aqui nesta manhã, antes de encerrar essa palavra. Eu encontro pelo menos 3 verdades bíblicas ou 3 realidades bíblicas sobre o batismo de amor. Guarde isso no teu coração. A primeira realidade que nós temos que ter em mente na nossa caminhada de fé, na caminhada daquele que é batizado no batismo do amor de Deus, a primeira realidade que temos que ter é a seguinte: que Deus é amor. Diga para o seu irmão, Deus é amor. Quem é batizado no batismo do amor de Deus, tem na mente, tem na sua caminhada de Deus, na sua caminhada de fé, esta verdade, esta realidade, que Deus é amor. É isso que o apóstolo João vai dizer em 1 João capítulo 14, versículo 16, na parte B ele diz:
que Deus é amor. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Deus é amor. Glória a Deus porque Deus, Ele é aquele que, além de ser, na sua essência, um Deus amoroso, Ele é um Deus que nos ama, e glória a Deus por isso. Você sabia que Deus te ama? Você sabia que Deus te ama? Você sabia que Deus te ama? Ah, pastor, eu não me sinto amado. Deus te ama. Ah, pastor, eu não consigo experimentar, sentir o amor de Deus. Deus te ama. Se você entrou aqui nesta manhã e não está sentindo mais o amor de Deus, Deus vai te batizar com este amor. Este amor para você sentir o amor de Deus e para você também manifestar este amor de Deus. O caráter de Deus é amor. Nós temos que ter em mente, guarde isto, que Deus é amor. Mas nós vivemos esses dias que são dias em que muitos estão banalizando o amor de Deus. Muitos lugares, até em muitas igrejas, não se valoriza mais o amor de Deus. Nós chamamos isso da hipergraça de Deus. É uma graça barata, é uma graça genérica, onde a pessoa recebe a graça, recebe o amor de Deus, e diz o seguinte: não, Deus é amor, e eu posso fazer tudo, eu vou levando a vida, mas Deus é amor. Deus é amor. Mas nós temos que ter em mente que ao mesmo ponto que Deus é amor, e guarde isto, porque o amor é a essência de Deus, o amor é aquilo que Deus é, não somente aquilo que Deus manifesta, mas aquilo que Deus é. Mas ao ponto que Deus é amor, Deus também é santo, Deus também é justiça, e Deus também é verdade. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu quero dizer o seguinte, que Deus não é mais amor e menos justiça. Deus não é mais amor e menos verdade. Deus não é mais amor e menos santo. Ao ponto que Deus é amor, Ele também é santo, Ele também é justiça, Ele também é verdade. Porque a verdade, a justiça, a santidade, ela anda de mão dada com o amor de Deus. Ou seja, em outras palavras, Deus é amor. E quem ama a Deus, quem é batizado pelo amor de Deus, quem é batizado no amor de Deus, tem na mente a convicção e o temor que o amor de Deus, ele é um amor santo, ele é um amor justo e ele é um amor verdadeiro. Porque o amor de Deus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é santa, justa e verdadeira. O que eu quero dizer com isso? Que pecado é pecado. Guarde isso. Ah não, pastor, eu vou pecando, vou levando a vida do jeito que eu quero, e Deus é amor, Deus vai me perdoar. Deus vai se perdoar, se você se arrepender, genuinamente, verdadeiramente, Deus tem perdão para o teu coração, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça, santo e verdade. Porque quem é banhado, quem é batizado no amor de Deus, teme a Deus. Quem é batizado no amor de Deus e pelo amor de Deus, não é pelo amor de Deus, tá? É pelo amor de Deus, ama a palavra de Deus, ama a Jesus. E apesar de ser falho, pecador, não vive na prática do pecado, porque ele é banhado pelo amor de Deus, ele sabe que Deus é amor, e ele não faz o que a carne está pedindo, a prática do pecado, não vive na prática do pecado, não porque ele tem medo de ir para o inferno, é porque ele é banhado pelo amor de Deus, e ele ama aquilo que está no coração de Deus, ele ama a palavra de Deus. Deus é amor, esse é o caráter de Deus, essa é a essência de Deus, Deus é amor. Então a primeira verdade bíblica que eu queria compartilhar com vocês aqui nesta manhã, a primeira realidade bíblica sobre o batismo de amor, é que Deus é amor.
Mas há uma segunda realidade, há uma segunda verdade que eu encontro sobre esse batismo de amor. Além da realidade da verdade que Deus é amor, segunda realidade, a realidade que somos salvos pela graça. Diga para o seu irmão, você é salvo pela graça, que é o amor de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo vai dizer que pela graça vocês são salvos, por meio da fé. É dom de Deus, é obra exclusiva de Deus, não é mérito nosso, não há nada de bom em nós, é graça, é misericórdia, é amor, é bondade, é manifestação do amor. O Emanuel é pecador, o Emanuel é falho, o Emanuel mereceu o inferno, mas a graça e a misericórdia de Deus me alcançou, nos alcançou aqui nesta manhã. Então quem é banhado pelo batismo, quem é batizado no amor de Deus, reconhece e vive na realidade que Deus é amor e que nós somos salvos, não por méritos, não porque eu prego, não porque eu canto, não porque eu faço, não por obras, mas pela graça e misericórdia e o amor de Deus. Ele diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Então guarde isso. Se alguém bate no peito e diz o seguinte, eu prego muito, teve um encontro com a religião, mas não com o amor de Deus. Não, eu canto demais, pastor, teve um encontro com a religião, com uma igreja, sentiu um arrepio, algo do tipo, mas não teve um encontro, não foi batizado no batismo de amor. Quem bate no peito e diz o seguinte, não, eu faço a obra de Deus, sem mim a obra de Deus não avança, avança e avança muito, porque a obra é de Deus. E eu estava orando e Deus falou isso fortemente no meu coração. Emanuel, sem mim você não é nada. E eu orando ontem fui me derramando, é verdade, Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não faço, porque se a gente não tomar cuidado, a gente acha que sem nós, Deus não vai fazer. Sem nós na obra de Deus, a obra não vai avançar. Guarde isso, a igreja é de Jesus, a obra é de Jesus. Eu sinto Deus aqui. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando alguém diz, sem mim nada podeis fazer, não foi banhado pelo amor de Deus, porque quem é banhado, batizado no amor de Deus, reconhece que é pecador, reconhece que é falho, reconhece que o ar que respira é de Deus, reconhece que a força para trabalhar, para avançar, para continuar, é de Deus, reconhece que a família é de Deus, reconhece que o cargo na empresa é de Deus, reconhece que o pastoreado é de Deus, reconhece que tudo que temos e tudo que somos não é mérito nosso, mas é pura e exclusiva graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É obra exclusiva de Deus. O batismo em amor traz essa realidade, essa consciência da salvação pela graça de Deus. E quando nós reconhecemos ou vivenciamos estas verdades e esta realidade que Deus é amor, nós somos salvos pela graça. Quando a gente vive com esta verdade e esta realidade, que nós somos salvos pela graça, a gente começa a olhar para o próximo. Não no olhar da religião, no olhar do julgamento, no olhar do apontar de dedo, não no olhar superior, não no olhar se achando melhor do que o próximo, mas quando a gente é banhado pelo amor de Deus, a gente reconhece o amor de Deus, que Deus é amor, e que nós somos salvos pela graça, nós começamos a olhar para o próximo, com o olhar com os óculos da graça.
Como diz os adolescentes, é muito louco isso. Porque a gente olha e às vezes a gente diz, nossa, o cara é pecador. Todos nós somos. E aí muitas das vezes eu olhei e disse o seguinte, nossa, eu sou superior, me senti superior, e aí Deus vem e diz o seguinte, Emanuel, eu acho que a sua lente está um pouco embaçada. Você está olhando com os óculos, com o olhar, com as lentes da religiosidade, mas não da graça de Deus. E aí Deus vem, derrama da visão, da graça, e a gente começa a olhar e diz o seguinte, é verdade, Jesus. Ele falha nisso, mas eu também. É verdade, Jesus. O porão da minha alma, os meus pensamentos, Jesus, os meus olhares, é verdade, Jesus. Meus sentimentos, enganoso é o coração do homem, nossa, às vezes eu me acho tão santo, tão. Aí vem a graça de Deus e diz o seguinte, Emanuel, você é tão pecador, mas há uma diferença na tua vida, Emanuel, e na vida daqueles que buscam. Eles reconheceram que são salvos pela minha graça, eles experimentaram do batismo de amor, e quem experimenta do batismo do amor, reconhece que a salvação é obra exclusiva de Deus. Mas há uma terceira realidade, e eu encerro aqui. Primeira realidade, que Deus é amor. Segunda realidade, que nós somos salvos pela graça. Então guarde isso. Se alguém vier batendo no peito, dizendo o seguinte, não, meu irmão, eu faço, não, é graça. É tão graça, guarde isso. Se Deus resolver tirar 1 segundo do meu respirar, acabou. É graça. É graça. É tão graça se Ele resolver fazer o meu coração parar de bater, acabou. É graça. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, Ele é o dono da história, Ele é o dono de tudo e de todos. Mas terceira verdade, terceira realidade bíblica. Quem é batizado no batismo de amor, reconhece que deve ter uma busca por uma vida de santidade. Reconhece que Deus é amor, reconhece que é salvo pela graça, mas quem é batizado nesse batismo de amor da parte de Deus, por Deus, reconhece que tem que conviver com esta verdade e esta realidade bíblica de uma vida de santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer o seguinte: seguir a paz com todos. Com todos, pastor, com todos. Pastor, mas você não conhece a minha mulher? Com todos. Você não conhece meu marido? Com todos. Meu filho atribulado, pastor, com todos. Pastor, o meu empregado, com todos. Pastor, tenho vontade de matar o meu patrão, com todos. Pastor, é que você não sabe a minha escola, faculdade, que vontade de arrebentar aquela professora, com todos. Pastor, que você não conhece meu irmão, com todos. Com aquela irmã da igreja, pastor, com todos, mas menos com aquela lá me persegue, com todos. Aquele irmão não vai com a minha cara, com todos. Aquele obreiro lá, pastor, que cara chato, com todos. Paulo vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Interessante que nós podemos aplicar esse texto para a eternidade, mas para o que agora. Quando ele diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, dá-se a entender que se a gente não seguir a paz com todos e não buscar uma vida de santificação, a gente não terá um encontro com Deus um dia. Mas eu faço uma outra interpretação do aqui e agora.
Eu acredito que ele também está dizendo, além de dizer, seguir a paz com todos e a santificação, sem a gente um dia, se a gente não buscar a paz com todos, viver em paz com todos e a santificação, a gente não vai ver Deus face a face. Mas eu creio que ele também está dizendo o seguinte, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus em nós. Ou seja, quando a gente segue a paz com todos e busca uma vida de santificação, as pessoas enxergam, veem Deus em nós e através de nós. Essa terceira realidade daqueles que são batizados em amor, pelo amor de Deus, de buscar uma vida de santidade, porque quando a gente é banhado pelo amor de Deus, por esse batismo, é batizado neste amor de Deus, eu entendo que quanto mais santo, mais a gente busca Deus, mais a gente come, medita, experimenta da palavra de Deus, mais a gente jejua, mais a gente se derrama aos pés do Senhor. Quanto mais a gente busca a santidade, mais humano a gente fica. Porque se dei uma ideia do tipo, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu oro, quanto mais jejuo, quanto mais eu me consagro, pastor, mais santo, mais anjo eu fico. Mentira. Fosse antes, nós estaríamos no céu. A verdade é que quanto mais eu sou banhado pelo amor de Deus, quanto mais eu entendo que Deus é amor, quanto mais eu entendo que sou salvo pela graça, quanto mais eu busco uma vida de santidade, uma vida que venha agradar o coração de Deus, quanto mais eu busco da palavra de Deus, quanto mais eu oro, jejuo, me derramo, quanto mais eu me consagro, mais humano, mais compaixão, mais graça, mais misericórdia, mais humanizados nós ficamos. Então, se tem alguém que se diz banhado pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, mas mais distante fica, mais isolado fica, não se envolve com o próximo, não se abraça, não abraça o próximo, ele está vivendo no âmbito da religiosidade e não experimentou, não foi banhado, não foi batizado pelo amor de Deus. Porque quem é batizado pelo amor de Deus e no amor de Deus, entende que quanto mais se santifica, mais estende a mão, mais abraça, mais ama, mais quer estar junto, mais quer participar da mesa e mais quer manifestar do amor, da graça e do poder de Deus. O batismo em amor nos traz uma sede, uma fome pela palavra. O batismo em amor nos traz fome e sede pela verdade, que é a palavra de Deus. Quem é batizado em amor anda na verdade. Quem é batizado pelo amor e no amor de Deus, ouve, lê, mas obedece a palavra de Deus. Anda em comunhão com o próximo. A minha oração aqui nesta manhã, que nós possamos ser esta igreja, uma igreja conhecida pelos dons, sim, uma igreja conhecida por andar na palavra de Deus, com certeza a palavra de Deus é tudo para nós, uma igreja que ora, sim, uma igreja que jejua, sim, uma igreja que se consagra, sim, uma igreja que tem uma busca constante, sede e fome de Deus, sim, mas que tudo isso venha desembocar, venha colocar cada vez mais em nós uma marca, que é o amor. Que nós possamos, que a sociedade, o mundo, possa olhar para a Igreja Evangélica Canaã, nesses últimos dias, de que Jesus está voltando, nesses últimos dias que estamos vivendo nessa terra,
e olhar para a nossa igreja, olhar para o Emanuel, olhar para esta comunidade, olhar para os membros desta igreja, olhar para cada departamento, para cada ministério, para os obreiros, para todos, para a diaconia, olhar para os adolescentes, para os jovens, para as irmãs, para os homens, para o ministério de louvor, para os corais, orquestra, olhar para esta igreja e dizer o seguinte: ali está uma igreja que prega a palavra, ali está uma igreja que os dons do Espírito são manifestos, mas ali está uma igreja que quando eu entro pelas portas, eu sou abraçado. Quando eu entro pelas portas, alguém me estende a mão. Quando eu entro pelas portas, seja desde um morador de rua a um empresário, seja quem for, eu sou tratado com dignidade, com amor, com graça e com misericórdia da parte de Deus. Essa é a nossa igreja, porque o apóstolo Paulo vai dizer: vai passar tudo. Pode tudo, pode ter dons, pode ter, dar a sua vida, pode vender tudo que você tem, o texto que nós lemos, e dar para o próximo, mas se não tiver amor não vale nada, mas se tiver amor, vale tudo. Que possamos viver essas verdades bíblicas, essas realidades, e ter esta marca de uma igreja banhada pelo amor de Deus, batizada no amor de Deus, que é uma igreja que reconhece que Deus é amor, que é salva pela graça e que busca por uma vida em santidade. Que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações. Antes de nós orarmos,